Muitas pessoas acham que a ciência está cega para a espiritualidade, e não é verdade, né? Enquanto mestre em neurociências, né, tive contato durante o meu mestrado com muitos cientistas, pesquisei muitos artigos, né? Fiquei impressionado com a quantidade de artigos de cientistas sérios que estudam fenômenos espirituais, né? Então, a ciência, ela é um parâmetro. Por exemplo, a ciência, ela não consegue provar que quando uma pessoa ora, a oração chega em Deus. Será que Deus escuta a oração? Não, porque o que é a ciência perto de Deus, não é? Deus é incognoscível, ou seja, impossível de compreender a magnitude. Mas a ciência consegue ver o resultado no cérebro. Olha, já se sabe que a pessoa que ora, ela tem um cérebro mais saudável do que da pessoa que não ora. Ela tem menos ansiedade, menos estresse, menos depressão, aumenta a inteligência, a área cinzenta do cérebro, circuitos de recompensa. Então, a ciência vai estudar o cérebro. Ela consegue perceber, por exemplo, que o cérebro do médium tem alterações diferentes, que, né, são padrões ali incontestáveis, né, principalmente em glândula pineal. Então, tem algumas coisas que já são fato, né? Por exemplo, o fato de que uma pessoa em estado terminal ou uma pessoa que está doente, vamos dizer assim, a pessoa que ela tem fé em alguma coisa, ela tem muito mais chances de se recuperar, de superar aquele desafio do que uma pessoa que não tem fé em nada. Então, a prática da fé, ela é curativa, certo? Hoje a espiritualidade, ela já é disciplina de muitas universidades de medicina. Porque a espiritualidade não tem a ver necessariamente com religiosidade. A religiosidade está mais para um sistema de crenças, um sistema de dogmas. A espiritualidade é subjetiva. Então, ela tem mais a ver com valores, né? O que são valores? São aquelas coisas que nós não abrimos mão. Então, como que a gente sabe se uma pessoa tem mais espiritualidade ou menos? Pela atitude dela. Você vê uma pessoa que é muito rancorosa, muito mesquinha, individualista, que só pensa nela, que fala mal dos outros, que não consegue perdoar. Opa, baixa espiritualidade. Agora, uma pessoa que é empática, que tem amor ao próximo, que tem resiliência, que tem o coração bom, que é humana, que perdoa com facilidade, que é grata, a alta espiritualidade. E não necessariamente essas pessoas estão religiosas. Pode ser um ateu, por exemplo, mas que tem uma espiritualidade. Olha que interessante. Não é acreditar ou não em Deus, é sobre quem esse ser humano é. Não é sobre crenças, né? Não é sobre crenças. Você vai ver pessoas altamente religiosas com baixa espiritualidade. E às vezes, eventualmente, você vê alguém que não é muito de religião, mas, poxa, essa pessoa tão espirituosa, né? Então, e também tem a pessoa religiosa e espiritual. Então, não é proporcional. São coisas diferentes. Eu acho curioso que tem pessoas que falam assim, poxa, o Lucas agora tá mexendo com um negócio de religiosidade. Eu falo, não, cara, é anti-religião praticamente. Eu entendo que a religião é importante para as pessoas, elas têm valores, embora tenha todo o sistema de crenças, muitas vezes que pode cegar, não é? O que seria do mundo sem as religiões? As religiões ajudam, traz um alicerce moral, sobretudo, né? Mas, para mim, hoje não faz sentido. Não faz sentido mais. Eu estou muito bem no caminho da espiritualidade. E meditar, orar, né? Você comentou da questão Sim. da oração. Ela ativa as mesmas regiões ali do cérebro de outras práticas humanas profundas, digamos assim, como amar, como arte. Olha só, né? O cérebro, ele interpreta sinais. Eu acho curioso que, por exemplo, muitas pessoas criam terapias, né? Ou grandes terapeutas inventam tipos de terapia. Falam, essa terapia aqui foi desenvolvida pelo fulano de tal. E a hora que você vai ver, é uma hipnose, é uma meditação. O cérebro não sabe se você está meditando, se você está em auto-hipnose, porque ele vai acessar padrões neurais. Ah, está em alfa, está em teta, está em delta, está em gama. Então, tem algumas especificidades. Por exemplo, uma pessoa que faz uma oração mais fervorosa, como esse pessoal da igreja pentecostal, assembleia, eles vão muito para gama, né? Que é um estado de euforia ali, é um estado alterado de consciência, que sai da vigília. Agora, se for uma oração mais meditativa, tende a ir para alfa, vai ter mais padrão de alfa, né? Se você vai mais profundo nesse relaxamento, você entra em teta, que
que é onde acontece regressão, é onde acontece o tal do Theta Healing, né? Então, são estados ali, né? Então, o cérebro... Na verdade, o córtex vai saber, pelo pensamento, a pessoa sabe o que ela está fazendo. Mas o cérebro, como um todo, está lendo sinais, padrões. E a oração, a gente pode dizer, puxando para o lado ali da lei da atração, quando uma pessoa ela ora, ela está rezando, pedindo por algo, aquilo ajuda ela a cocriar na realidade dela? Então, eu creio que não. Eu creio que não. Vamos lá. Porque tem pessoas que falam assim, poxa, eu tô pedindo tanto e poxa, não acontece nada. Então, quando a pessoa ela tá pedindo, o que ela está dizendo? Na verdade, no fundo, bem no fundo. Ela está dizendo que ela não tem. A verdadeira e única oração deveria ser agradecer. Louvar e agradecer. Ponto. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas sentir de coração mesmo. Agradecer pelo que você já acessa e pelo que você quer acessar como se já estivesse acessando. Aproveitando que o cérebro não distingue o real do imaginário, quando você agradece por uma coisa que você ainda não pegou nas suas mãos, vamos dizer assim, você emula essa realidade. Então, uma das coisas mais poderosas que eu aprendi é agir como se já fosse. Eu tenho uma frase que eu uso nos meus livros que é assim, haja como se fosse e assim será. Ou seja, você emula essa realidade, você se torna quem você quer ser. Como interpretar um papel, né? E você pode ver vários exemplos ao contrário disso, né? Quantos atores interpretam personagens e não conseguem mais sair do papel. Tem o caso do Val Kilmer, que interpretou o Jim Morrison, né? Ele teve que fazer terapia para sair do personagem, porque ele virou Jim Morrison. Ou até o Máscara, Uma né? canalização ali, praticamente. Ele começou a compor igual o cara, começou a beber igual o cara, ficou boêmio, ficou maluco. Então, o poder da interpretação. E muitos atores, quando fazem par romântico, inclusive, acabam realmente se apaixonando pelo par romântico. Por quê? Nossa, como diferenciar se isso aqui é um teatro, isso aqui é uma... Se é realmente amor, o que né? é real, não é mesmo? O que é real. Então, eu penso assim, que Muito a gente bom. deve mais agradecer. Tem um caso legal que o Greg Braden conta, que ele visitou várias tribos, né, religiões ao redor do mundo, estudando, né, os grandes xamãs, os grandes líderes espirituais. E ele foi numa tribo indígena e ele fez uma pergunta lá, escuta, que horas aqui que vocês vão pedir para chover, né? Aí o chefe da tribo respondeu, não, a gente não pede para chover. Porque se a gente pedir para chover, a gente está dizendo que não chove. Aí o Greg falou, uai, então o que vocês fazem, né? Ele falou, não, a gente pega os nossos discípulos aqui, junta a nossa tribo, e a gente sobe no alto daquele monte, e a gente se abraça, e a gente começa a agradecer pela chuva, a gente começa a sentir o cheiro da chuva quando cai na terra, no solo, e a gente dança e agradece, e aí chove. Olha só que sabedoria, né? Ou seja, os indígenas já têm esse conhecimento de cocriação, de lei da atração. Só que quem está Sem ouvindo aí saber de desse casa, termo, né? né? Acredita que vai chover se fizer isso, né? Não acredita, então não chove, porque ele acredita que ele está separado da chuva, né? Para eles, como eles acreditam, Sim, funciona. é a crença deles, mas vamos trazer isso para a nossa vida, né? Para a realidade, né? Você se intitula, né? Eu tive uma mentorada que estava me perguntando, nossa, mas como que você conseguiu... na Hotmart, eu sou o número 1 no ramo da hipnose, né? De cursos vendidos mundo, né? Não é só Brasil, é mundo. Como é que você conseguiu isso? Eu falei, poxa, desde o princípio, eu já falava que eu era um grande profissional, um grande professor dessa área, né? Eu já me via, eu já me sentia assim. Mesmo quando eu ainda não era, eu achava que eu era. E a gente começa a transmitir esse arquétipo, né? Poxa, você tem lá o Gustavo Lima, que é o embaixador, né? Embaixador do quê? Segundo quem? Sim. Segundo ele mesmo, segundo o público dele. Esse aqui é o embaixador, pronto. Ele vestiu aquele arquétipo, né? O Ronaldinho Gaúcho é o bruxo. É um arquétipo. E aquele arquétipo, quando ele encaixa, ele tem um poder muito grande. Você se deu aquela autoridade, você não esperou ninguém. As pessoas ficam esperando receber a validação de alguém. Não.
Bate a mão no peito e fala, eu sou isso aqui e eu funciono desse jeito e assim. Então, agir como se já fosse é fundamental, mas é um desafio para muitas pessoas. Por quê? É muito fácil você se sentir próspero quando você olha na sua conta bancária e está cheio da grana. Agora, e quando você não tem grana, como é que você se sente próspero? Então, você tem que convencer a sua mente. Por isso que a auto-hipnose é muito importante, a PNL é muito importante. Você tem que convencer a sua mente que você tem acesso àquilo, mesmo que você ainda não veja o resultado. E a maior prova de fé que existe é agradecer. Porque quando você agradece, eu te dou um presente, você fala o quê? Obrigado. Obrigado, não é? Agora, a gente está invertendo a ordem. A gente está agradecendo antes de receber. Então, a gratidão, ela muda algo no cérebro. A diferença do crer e do saber. Né? Então, por exemplo, poxa, temos essa latinha aqui de água, né? Se eu soltar ela, eu não creio que ela vai cair. Eu sei que ela vai cair. Eu sei. Então, se me perguntar, você acredita em Deus? Eu falo, não acredito. Eu sei, eu sinto. É um outro nível de entendimento. Então, hoje, eu sou a favor de, se for para orar com um sentimento de declaração, de afirmação e de escolha. Lembrando que a oração é uma oportunidade de você escolher. Né? Lembrando que Deus já nos deu tudo. Vamos dar um exemplo mais infantil, para quem não entendeu ainda. Eu tenho 2 filhos, a Florência e o Dom. Vamos pegar o caso da Florencinha, tem 8 anos. Se ela chegar em mim e falar assim, papai, compra para mim uma boneca, eu posso falar sim, posso falar não. Papai, me dá um doce. Olha, filha, ontem você já comeu doce. Hoje não, tá? No outro dia eu posso te dar. Por quê? Ela espera que eu dê para ela, porque ela não tem condições de comprar nada, ela não tem maturidade para isso. Mas eu tô formando ela para quê? Para quando ela for adulta, ela não vai me pedir nada. Se precisar, o papai tá aqui. Mas eu já te dei tudo. Você já estudou, você já se formou, você já tem intelectualidade, vai, cria suas coisas. Então, a gente não precisa ficar importunando Deus no sentido de, pai, por que não me dá aquilo? Eu já te falei tantas vezes. Você acha que a inteligência infinita de Deus não está te ouvindo, não está te escutando? Talvez não esteja te respondendo porque você não está na vibração. Você está orando, mas está vibrando medo. Está recebendo o quê? Padrões de medo. Está voltando exatamente o que você está mandando, como um espelho. Então, é melhor nem orar se for para fazer isso. Mas se for para orar, para agradecer, para louvar, eu acho que independentemente da crença religiosa de cada um, é saudável para o cérebro e realmente você vai ter um impacto nesse campo, nessa malha quântica, né? Que hoje a ciência chama de the field, né? Que é o campo,